Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão, à nossa reta final aí para o concurso da UFRN. Gente, é o seguinte, eu imagino, né, me colocando no lugar de vocês que irão fazer a prova, que esse momento é aquele momento de certa tensão, digamos assim, né? Aliás, nós somos seres humanos, somos falíveis, né? Nós tememos, temos medo. Muitas vezes a nossa fé fracassa, né? Nós nos esquecemos de que o problema não é nem metade da mão de Deus, né? Ele é bem menor do que a mão do Senhor. E por esquecer isso é que nós ficamos preocupados. Mas se nós lembrarmos tudo aquilo que Deus já fez para nós, tudo aquilo de que Deus nos livrou, todas as portas que Deus já nos abriu, né? Se a gente lembrar todos os benefícios que o Senhor já nos fez, a gente fica um pouquinho tranquilo, né? Porque nós temos a plena convicção de que Deus nunca muda. Nós temos a plena convicção de que Deus, ele é o mesmo, por mais que nós sejamos fracos, falíveis, por mais que todos os dias, por ações ou omissões, nós desagradamos ao Senhor todos os dias, né? Eu peco todo dia, você peca todo dia, todos os dias nós desagradamos a Deus. Muitas vezes nós não temos nem a decência de agradecer a Deus por mais um dia de vida. E mesmo assim, ele permanece fiel na nossa vida, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E se você está aqui nesse momento vivo e saudável, pode ter certeza que hoje, antes de você se acordar, a misericórdia do Senhor se renovou em sua vida. Porque se não tivesse renovado, nem aqui você estava, certo? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Nós estamos aqui com saúde, com a disposição para assistir uma aula, e isso é bênção, gente. Tem gente que daria tudo para ter metade do que a gente tem, né? Muita coisa que você tem é oração de alguém. Sabia? Que muita coisa que você tem alguém orando e pedindo a Deus para ter. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor. E com essa mensagem, gente, eu gostaria de iniciar nossa revisão, certo? Peço a vocês que me ajudem a fazer uma boa revisão. Como é que a gente, né, ajuda o professor a fazer uma boa revisão? Gente, é participando da aula, né? Porque é tão triste você dar aula sozinho, você fala, pergunta se tem dúvida e ninguém responde. Pô, é triste pra caramba. Então, participe da aula, deixe seu comentário e é o seguinte, gente, ó, hoje eu quero trazer para vocês aquelas questões que eu acho que vai cair na prova, beleza? São pontos prováveis na prova. Vou pedir licença a você só para abrir o slide rapidinho para a gente já iniciar. O professor esqueceu de abrir o slide. Bem ligeirinho, viu? Tá aqui o danadinho, peraí. Tá aqui. É o tempo que a galera vai entrando na aula. Show de bola. Vou voltar a câmera e agora eu vou projetar o material. Pronto. O material está aberto, agora eu vou projetar aí para a gente iniciar nosso estudo. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Pronto. Show de bola. Vamos lá, gente, ó. Vamos começar a fazer as nossas questões. E a primeira questão é essa aqui, ó. Eu tenho uma questão da banca Compev e ela está tratando do elemento 1, que é o verbo haver, beleza? E ele faz quatro afirmativas, um, dois, três e quatro. E ele quer saber quais são as afirmativas que estão corretas. E aí eu deixo com vocês, vou ficar aqui em off e quero que vocês tentem fazer, beleza? Vamos lá. Marcelo já marcou, Jonas, Isabelle, rapaz, tá todo mundo indo de letra C, né? Letra C, letra C. Gente, ó, é o seguinte. Vou fazer uma revisãozinha básica sobre o verbo haver e nós temos a plena convicção de que o verbo haver pode ser um forte candidato à prova de vocês.
pode ser, né, que quando vocês peguem a prova, abra lá, você vai dizer assim, rapaz, ó, bem que Carlos Eduardo disse, verbo haver, ou algo que esteja diretamente relacionado a ele. Então vamos lá. Ó. Bom, primeira coisa que eu gostaria de lembrar, né, é que o verbo haver, cadê a caneta? Vamos fazer aqui um esqueminha, ó. Você vai botar assim no seu caderno. Esse verbo, que é o verbo haver, ele pode ser um verbo impessoal, né? Não estou dizendo que ele é. Ele pode ser um verbo que nós chamamos de impessoal. Impessoal. E nós sabemos que o verbo impessoal, ele é dotado de duas características, né? Vamos ver quais são as duas características. Bom, primeiro que esse verbo ele sempre fica no singular. Ele fica no singular. Por quê, professor? Pelo fato de que ele não tem sujeito. Ele não sujeito. Então, por ele não ter sujeito, ele fica no singular. Então, quer dizer, professor, que o verbo haver, ele é impessoal? Não. Ele pode ser impessoal. É diferente. Ele pode ser impessoal. Agora, vamos lá. Quando é que ele vai ser impessoal? Se ele apresentar alguns sentidos. Vamos lá. Se o verbo haver tiver sentido, vamos lá, colocar aqui, olha, sentido. Sentido. Se ele tiver sentido de quê, professor? Vou mostrar agora. Se ele tiver sentido de existir, né? Se ele tiver sentido de existir. Se ele tiver sentido de acontecer. E se ele tiver sentido de tempo decorrido, decorrido. Decorrer, beleza? Então, professor, vamos lá. Se o verbo haver tiver o sentido de existir, de acontecer, gente, ó, alguns gramáticos, né, gostam de colocar, em vez de acontecer, o verbo ocorrer. Se ele tiver sentido de ocorrer, né? Ocorrer é a mesma coisa de acontecer, convenhamos, né? Então, show de bola. Bom, o que é que me preocupa nessa informação? É a ampliação que a galera faz de modo errôneo. Ou seja, a galera diz o seguinte, ó, o verbo existir tem que ficar no singular, porque o verbo existir é impessoal. Não. Ah, o verbo acontecer tem que ficar no singular, porque acontecer é impessoal. Não. Nada disso. Gente, o que é impessoal é o verbo haver com sentido de existir, com sentido de acontecer. E para você não confundir, você coloca assim, olha, observação, ó, observação. Ó, os verbos, os verbos os verbos existir, existir e acontecer têm sujeito. Os verbos existir e acontecer têm sujeito. Ou seja, se tem sujeito, eles podem fazer concordância. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Exemplo 1. Houve, sei lá, houve brigas no pingo. Eita, aí depois, houve brigas no pingo. Professor, por que que o senhor colocou houve e não houveram para concordar com brigas, né? Não, por quê, gente? Vamos pensar. Esse verbo houve é o verbo haver, né? Ele está com algum sentido aqui, desses que eu coloquei na listinha, tá, gente? Quando eu digo assim, olha, houve brigas, é como se fosse aconteceram, né? Esse verbo tem sentido de acontecer. Se ele tem sentido de acontecer, eu vou dizer que esse verbo é impessoal. Impessoal.
né? Ele é impessoal. Significa o quê? Que ele não tem sujeito e que, consequentemente, como consequência advinda disso, ele fica no singular. Ele não tem sujeito e fica no singular. É por isso que, nesse caso, eu não posso nem cogitar o verbo houveram no plural. Não. Não, ficaria errado. Show de bola. Agora, professor, imagine a seguinte situação hipotética. Vamos pegar aqui, ó. Exemplo 2, lacunazinha para você preencher. Beleza. E a mesma frase, ó. Brigas no pingo. Veja só. Eu quero colocar aqui o verbo acontecer. Só que eu não sei se eu flexiono esse verbo no singular ou no plural. Vamos pensar um pouquinho. A primeira pergunta é que eu tenho que pensar: o verbo acontecer tem sujeito? Tem, gente, ó. O verbo existir e acontecer tem sujeito. O verbo acontecer tem sujeito. Porque quem é impessoal é o verbo haver com sentido de acontecer. Então vamos lá, ó. Se o verbo acontecer tem sujeito, vamos procurar. O que é que aconteceu? Brigas, né? Então como é que vai ficar aqui? Olha, aconteceram brigas no pingo. Show, professor. Então, nesse caso, foi o esqueminha que nós pegamos. Então, vamos analisar um pouquinho aqui. Ó. Há correntes de filósofos. Veja só, há correntes. Eu tenho aqui esse verbo. Ele está com sentido de existir. Sentido de existir. Existir. Se o verbo haver tem sentido de existir, eu vou dizer que ele é o quê? Ah, professor, eu vou dizer que ele é impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito e fica no singular, show de bola, sem nenhum estresse. Agora, olhe o primeiro, diz assim, olha, deveria estar flexionado no plural, porque concorda com o sujeito. Qual, gente? Nem tem sujeito. Esse verbo é impessoal. Ele não tem sujeito, ó. Então, eu nem vou olhar, né, para um está errada. E por meio disso, nós eliminamos as alternativas A e as alternativas B. Tudo de bola. 2. Está flexionado no singular. Por se tratar de um verbo impessoal e utilizado no sentido de existir. Perfeito, gente. O verbo haver foi utilizado no sentido de existir e, como tal, ele é impessoal. É por isso que ele ficou no singular, pelo fato de não ter sujeito. Então, ó, o 2 está certinho. Pronto, vamos colocar aqui, ó, o 2 está certinho. 3. Se for substituído pelo verbo existir, este, ou seja, o verbo existir, deve ser flexionado no plural. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se eu tirar o verbo haver e eu colocar o verbo existir, a primeira coisa da qual eu devo me lembrar é que esse verbo tem sujeito. O verbo existir tem sujeito, então você vai ter que procurar o sujeito dele. O que é que existe? Correntes de filósofos e ativistas de direitos animais. Então, ó, o sujeito está no plural, gente. Então, eu deveria colocar existem, existem, para concordar com o sujeito. Então, ó, o 3 também está certo. Agora, olha o 4. Se fosse substituído pelo verbo existir, este deve ser flexionado no singular. Errado. O verbo deve ir para o plural. Por quê, professor? Porque nesse caso ele tem sujeito e o sujeito está no plural. O que é concordância verbal? Concordância, como diz o grande gramático Celso Cunha, é a harmonia entre verbo e sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. É a harmonia entre isso. Então, ó, nós temos como gabarito aí a letra C de Compev, que é a banca de vocês. Beleza? Questãozinha de número 1 a gente já matou, nem nos estressamos. E agora vamos à questão de número 2. Vamos ver o que é que a banca vai cobrar aqui. Ó. Questão 2 diz o seguinte: ó, de acordo com a norma padrão do português escrito, o ponto final no primeiro período pode ser substituído, né? Vamos lá. Como é que eu posso fazer aí? Jonas foi de
Cuida, cuida. Sei, sei. Vamos lá, pessoal. Ó, é, essa é uma das questões, assim, da Compev que eu achei mais inteligente, né? É uma questão muito boa e que ela vai, nesse caso, né, tratar daquela nota de rodapé que existe na gramática. Né? Porque há questões, pessoal, que elas pegam uma notinha de rodapé da gramática e jogam aquilo como se fosse uma regra muito conhecida por todos. Então é o seguinte, eu quero tratar da conjunção E com vocês. Vocês estão percebendo, né, que está aparecendo aquela música da Xuxa, cada um marcou uma diferente, A de amor, B de beijinho, C de coração, então cada um marcou um negócio diferente, porque a questão realmente é complexa. Mas vamos lá, o que é que acontece? Primeira coisa, quando cair a conjunção E, né? Conjunção E, vamos pensar. E você cogitar o uso da vírgula, só há duas possibilidades. Eu tenho E. Posso usar vírgula antes? Posso. Em dois casos específicos. Vamos pensar quais são esses dois casos. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso, tá aqui. Segundo caso, tá aqui. Beleza. Primeiro caso, professor, quando é que eu posso usar vírgula antes da conjunção E? Se ela for adversativa, ou seja, se você conseguir trocá-la por mas. Beleza. Aí ela vai ter o sentido adversativo. Ou se ela conectar sujeitos diferentes. Diferentes. Beleza. Então vamos lá, só tem um detalhe. Vamos pensar um pouquinho. Se ela tiver valor de mas, essa vírgula, gente, ela vai ser obrigatória. Obrigatória. Beleza. Ah, professor, mas se ela conectar sujeitos diferentes, ela vai ser o quê, ó? Facultativa. Facultativo. Beleza, tranquilo. Gente, agora o que é que vocês têm que entender? Você só pode usar vírgula nesses dois casos. Por exemplo, ó, se você pegar o E, aí o E não tem valor de massa e não tem sujeitos diferentes, então tu não pode usar a vírgula, vai ser proibido, porque as possibilidades enumeradas na gramática são essas. Né? Então vamos lá, você só vai utilizar vírgula antes do E nesses dois casos. Vamos supor, eu tenho E, aí eu olho, ele não tem valor de mais. Ele não conecta sujeitos diferentes. Então, por que, que eu vou colocar uma vírgula antes deles? Não vou. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Eu digo o seguinte: vou colocar três exemplos. Um, dois, três. Ó. Corro muito, corro muito e não fico, e não fico, sei lá, cansado. Corro muito e não fico cansado. O segundo é o seguinte: vamos lá. Eu parei a prova e João já irá comigo. Beleza. E o terceiro exemplo vai ser o seguinte, olha. Sempre tive fé e confiei em Deus. Vamos lá. Pessoal, vamos olhar em quais dessas alternativas eu tenho a possibilidade de usar a vírgula. E se eu tenho essa possibilidade, se ela é algo que me é imposto, ou seja, eu tenho que usar porque é minha obrigação, ou se é algo opcional, a meu gosto, se eu posso ou não
né, usar, se eu posso escolher, se eu tenho a faculdade de escolher. Então vamos lá. Eu digo no primeiro, corro muito e não fico cansado. Pessoal, esse E tem valor adversativo. É como se fosse, olha, corro muito, mas não fico cansado. Então, nesse caso, ele tem valor de mas, eu tenho que usar essa vírgula, é obrigatória. Se eu tirar, tá errado. Letra B. Eu farei a prova e João irá comigo. Ó, eu tenho o E. Show de bola. Só que eu estou conectando aqui dois sujeitos que são distintos. Por exemplo, quem é o primeiro sujeito? Eu. Quem é o segundo sujeito? João, né? Eu tenho um E aí que está ligando sujeitos diferentes. Posso usar a vírgula antes? Posso. Posso. Ah, professor, mas é obrigado? Não, é facultativo. Beleza, tranquilo. Agora, olha o terceiro exemplo. Será que eu tenho a possibilidade de usar vírgula? Sempre tive fé e confiei em Deus. Ele tem valor demais. Sempre tive fé, mas confiei em Deus. Não faz sentido, né? Porque o mas é adversativo. Eu não tenho ideias contrárias aqui. Será que ele liga sujeitos diferentes? Ó, sempre tive fé. Quem é o sujeito? Eu. Eu sempre tive fé. E confiei. Quem é o segundo sujeito? Eu. Eu sempre confiei em Deus. Então, nesse caso, ó, eu tenho o mesmo sujeito. Então, vamos lá. Não se encaixou com o valor de mas e não tem sujeitos diferentes. Então, eu posso usar vírgula antes? Não, gente. Não posso. Pense um pouquinho aqui. Ó, imagine só, gente, que eu tiro esse ponto. Vamos lá. Decidimos se poderão ficar com seus órgãos genitais ou não. E temos a palavra final até sobre quando serão sacrificados. Gente, olha, ele tem valor de mas temos a palavra final até não, né? Porque para ter valor de mas, eu preciso ter ideias que são contrárias. Essas ideias são contrárias? Não, gente, ele está dando soma de informações. Olha, nós decidimos e temos. É uma soma de informação. Então, ele não tem valor adversativo, não. Não dá valor de mas. Beleza. Então, não se enquadrou com sentido adversativo. Agora, vamos ver se enquadra com sujeitos diferentes. Tem sujeito diferente? Vamos lá. Decidimos. Quem é o sujeito? Nós. Né? Nós decidimos. E temos. Quem é o sujeito? E nós temos, pessoal, é o mesmo sujeito. Vamos pensar um pouquinho, cara. Não se encaixou com o valor de mas. E não se encaixou, professor, com um sujeito diferente. Eu posso colocar uma vírgula, então? Não. O máximo que eu poderia era o quê? Era só tirar o ponto. Eu tiro o ponto, ó, e pronto, deixo sem a vírgula. Eu não tenho como usar a vírgula. Por quê, professor? Não tenho, gente, como usar a vírgula, porque não se encaixa com o valor de mas e não se encaixa com sujeitos diferentes. Então, vamos procurar. Olha. Letra A, substituindo por uma vírgula. Eu nem leio mais. Eu não posso usar vírgula aí, gente, porque não se enquadra nos dois casos. B, retirado com alteração de sentido. Não, gente. Se eu retirar, o sentido vai mudar, vai ficar diferente? Não, é a mesma coisa. C, substituído por uma vírgula, sem alteração de sentido. Ele não pode colocar uma vírgula, porque não se encaixa em nenhum dos casos. Agora, letra D, retirado, sem alteração de sentido. Sim, ó, eu vou lá, tiro o ponto e pronto, fica numa boa. O que eu não poderia era tirar o ponto e colocar uma vírgula, não. Show de bola? Então, gabarito, letra D. Inclusive, a galera entrou muito com recurso nessa questão, mas a banca não derrubou e fez certo. A banca está certa. Quando ela está errada, a gente diz, beleza? Questão 2 aí, a gente já matou. Muito boa essa questão, viu? É aquela que faz nossa cabeça fumaçar. Agora, olha essa daqui, interessante, ó. Ele diz o seguinte: os elementos linguísticos 2 e 3 pertencem. Vamos lá, vocês que fazem. Outra que pode cair, viu? Letra B.
Ixi, tá todo mundo indo na letra B. Letra B. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos fazer uma revisãozinha sobre a palavra aqui, né? Espero que eu repeti a mesma questão, não. Vamos lá. Olha aqui, palavrinha aqui. Nós já sabemos que esse aqui, gente, tem 27 funções. É função. Mas aquelas que são mais importantes nós vamos revisar. Inclusive, eu vou revisar as que estão diretamente envolvidas na questão. Vamos lá. Vamos fazer aqui duas ramificações. Lembramos que esse rapaz pode ter grande chance de ser pronome relativo. Relativo, né? Pronto. E ele pode ser conjunção integrante. Integrante. Show de bola. Pronome relativo e conjunção integrante. Meus queridos, como é que eu sei que ele vai ser uma conjunção integrante? Relembre aqui com o professor. A conjunção integrante você consegue trocar por isso, por disso ou por nisso. E um bizu legal, ó. Bizu importante. Quando é conjunção integrante, geralmente tem um verbo antes. Eu não estou dizendo sempre. Eu estou dizendo que quando é conjunção integrante, geralmente tem um verbo antes. Você vai pegar o quê? Aí você olha o que tem antes dele. É um verbo? Opa, já fica ligado. Há grandes possibilidades de ser conjunção integrante. E o pronome relativo, professor? O pronome relativo eu troco por o qual e seus variáveis, né? Como assim, professor? O qual e seus variáveis? O qual, a qual, das quais, nos quais, com os quais. Show de bola, professor. Então, é o qual e seus variáveis. É o qual e seus variáveis. Vamos fazer um teste aqui, ó. Só que antes disso, eu gostaria também só de passar outro bizu para vocês. Professor, é bem importante que nós relembremos o fato de que essas classes gramaticais se refletem lá no período composto. Sabe por quê? Porque cada um desses daí introduz um tipo de oração. A conjunção integrante introduz um tipo de oração e o pronome relativo introduz outro tipo de oração. Vamos lá. Conjunção integrante, professor. Qual é o tipo de oração que a conjunção integrante introduz? É bem tranquilo. Você vai pensar o seguinte: para saber se é conjunção integrante, eu troco por isso, disso ou nisso. Se eu voltar essas palavras de trás para frente, dá o quê? Olha, oração, subordinada, substantiva. É só você voltar de trás para frente, ó. Oração, subordinada, substantiva. Oração, subordinada, substantiva. Então, ó, é só você voltar de trás para frente da oração subordinada substantiva. Beleza. Ah, professor, e o pronome relativo? Qual é o tipo de oração que o pronome relativo introduz? Gente, o bizu é tão fácil, ó. Qual é o bizu? É a prosa. Bizu é a prosa. Se há pronome relativo, há oração subordinada, adjetivo. Se há pronome relativo, há oração subordinada, adjetivo. Obrigado, viu, minha amiga? Então vamos lá, dê uma olhadinha aqui. Vamos pegar um exemplo. Ó, Jesus falou que devemos ter fé. É verdade, viu, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, ó, a fé. Valeu, minha amiga. Obrigado, viu? Fico feliz. A fé que tenho está em Jesus. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Primeiro exemplo. Jesus falou que devemos ter fé. Primeiro caso. Veja que antes do que eu ter um verbo, já vou ficar ligado. Tem grande chance de ser o quê? Conjunção integrante, né? Então, Jesus falou isso. Se eu consigo trocar por isso, esse rapaz é uma conjunção integrante.
né? Se eu voltar de trás para frente, dá o quê? Oração subordinada substantivo. Show. A fé que tenho está em Jesus. A fé a qual tenho está em Jesus. Então, isso aqui é um pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa, oração subordinada, adjetivo. Vamos ver se a gente desenrola lá. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte. Ele diz assim. A história por trás dessa pesquisa é curiosa. A filósofa e o psicólogo notaram que algumas áreas, notaram isso, ó, notaram isso. Consigo trocar por isso, conjunção integrante. Aí vamos lá. Esperava isso, ó, conjunção integrante. Letra A diz o seguinte: a mesma classe gramatical e introduz orações adjetivas. Pessoal, como é que pode? Né? Porque, olha, o isso é só você voltar de trás para frente, dá o quê? Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Então, a letra A está errada. Letra B, a mesma classe gramatical e introduzem objetos diretos. Está certo. Sabe por quê, gente? Ó, porque esses verbos que antecedem a conjunção integrante são transitivos diretos. Ó. Esperavam. Ó. Esperava o quê? Esperava o quê? Se eu pergunto o que a um verbo, ele é um verbo transitivo direto. E depois de um verbo transitivo direto aparece o objeto direto. Ó, notaram o quê? Verbo transitivo direto. E depois do verbo transitivo direto aparece o objeto direto. Então, esse que ele introduz uma oração que tem função de objeto direto. Então, ó, tudo de boa aí na letra B de bolo de pote que agora eu não posso mais comer de forma nenhuma. Jamais com bolo de pote, porque agora o pessoal sai uma notícia aí, né? Que envenenaram os bolos de pote, né? Botaram veneno aí num bolo de pote e o rapaz comeu e morreu. E aí, menino, o que eu recebi de mensagem de aluno dizendo, professor, e tem uns que diziam assim, professor, pelo amor de Deus, enquanto eu não passar no concurso, não aceito bolo de pote de ninguém. Quer dizer que depois que ele passar, eu posso morrer numa boa, né? É só até ele passar no concurso. É Deus para si e o diabo para os outros. Aluno é assim, né? Então, show de bola. A gente vê o carinho de vocês, né? Cara, a gente recebe tanto carinho, tem tanto carinho que a gente recebe que eu fico, meu Deus, isso é um carinho ou é uma desgraça, né? Tem gente que vê e diz assim, fala, quando me vê pessoalmente, fala, professor, como o senhor é pequenininho. Aí eu fico, é um carinho ou tá acabando comigo, né? Aí outros dizem, vala, professor, quem vê você não dá nada por você, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, ele é um carinho, é? Desde que eu tava na UFESA correndo, a menina disse, professor, vala, tô vendo o senhor pessoalmente, é tão diferente dos vídeos, quem vê o senhor assim não dá nada pelo senhor, nem imagina que você é a professora. Eu fico, meu Deus, ela tá me elogiando, tá destruindo minha reputação, mas é assim mesmo, né? Fan hate. Olha aí, gente, questão 4. Queria que vocês fizessem. Ó, no contexto em que surge o elemento linguístico destacado é uma, vamos lá, vocês que fazem. Isabela foi rápida. Vamos lá, pessoal. Ó, eu queria fazer uma revisãozinha básica sobre a palavrinha com enquanto conjunção, certo? Vou até fazer aqui um esquema bem claro. Eu quero falar sobre a conjunção com, conjunção com. Bom, enquanto conjunção, há quatro sentidos que são mais importantes. Vamos pensar aqui. Dois, três, quatro. Veja só. Primeiro sentido significativamente importante, ó. Ele pode ser causa, cai com força. Pode ser causa, pode ser conformidade, conformidade.
Umidade. Pessoal, já se inscreveram no meu canal do YouTube já. Tem um isolado de português do zero lá gratuito. É só acessar, né? Inclusive vai entrar mais aulas por esses dias. Já tenho acho que 8 aulas, são 15, né? Estou colocando aos poucos. Depois vai entrar material, enfim, né? Para vocês baixarem de graça. O professor paga quanto? Nenhum centavo. O curso foi gravado todo do zero, do zero, do zero, do zero. Para você que não sabe qual é a diferença de fonema e letra, a primeira aula é isso. Então, gente, é uma oportunidade assim riquíssima. É só você se inscrever no canal e acompanhar as aulas, que dá certo, viu? Pode ser também, ó, comparação, comparação. E pode ser adição, adição. Pode ser aditivo. Vamos pensar, ó. Para ser causa, qual é o bizu, gente? Para ser causa, é só você trocar por já, já que. Beleza? Para ser conformidade, troca por conforme. Conforme. Para ser comparação, tem o bizu, né? O verbo oculto no final. Beleza. Para ser adição, professor. Daqui a uns dias o professor está nesse podcast famoso. Vai, inclusive eu vou, viu? Fábio me convidou. Vai ter um podcast aí do Conselho Moçoroense. E eu serei o primeiro convidado, segundo o Fábio. Não sei se é verdade, né? Eu já estou organizando para ir. Vai ser o primeiro podcast aí no Conselho. Se Deus quiser, eu vou. E a adição, professor, é o como também. Como também. Você vai encontrar lá a duplinha como também, certo? Pessoal, ó, esse adição é o mais tranquilo, porque praticamente você vai ter que decorar que quando você achar a expressão como também, ela é adição. Diga assim, olha, não só corro, como também maio. Né? Então, nesse caso, como também é adição sempre. E a mesma regra vale para o mas também. Sempre que você achar o mas também, ele é adição. Diga assim, olha, não só estudo, mas também reviso, mas também e como também sempre dão semântica aditiva. Beleza. Agora, vamos lá, vamos ver se a gente desenrola os outros, né? Eu digo assim, ó, Técio, como foi baleado, morreu. Ah, meu Jesus, não podia ter botado outro exemplo, é que às vezes, ontem eu dei aula na turma da polícia, né? Na turma da polícia a gente sempre bota esses exemplos assim, às vezes reflete aqui, né? Morreu logo. Os alunos acham bom. Vamos lá. Técio, como foi baleado, morreu logo. Meus queridos, quando eu digo assim, olha, como foi baleado, eu consigo trocar esse como por qual palavrinha? Por já que, gente, olha. Técio, já que foi baleado, morreu logo. Consigo trocar por já que é uma causa. Beleza. Outro professor. Vamos lá. Tudo acontece como Deus quer. Tudo acontece como Deus quer. E aí, professor? Tudo acontece como Deus quer, com suas. Tudo acontece conforme Deus quer. Então, ela é uma conformidade, né? Agora, outro exemplo, professor. Na hora, assim, o rapaz chora como um menino. Ó, o rapaz chora como um menino. Gente, de cara, dá para você perceber que eu estou comparando o rapaz com o menino, não é não? Estou comparando um com o outro, é uma comparação. Se eu estou comparando um com o outro, é comparativo. Mas a professora, eu sou uma pessoa cismada. Será que realmente é comparação? Eu quero tirar a prova dos 9. Tire, não tem problema. É só você perceber se não há um verbo oculto no final. O rapaz chora como o menino chora.
tem um verbo oculto no final, gente. Então, ele é comparativo. Vamos ver agora se a gente resolve isso, né? Porque ele diz assim: nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectiva de mudança não fez o estudante esmorecer. Como se diz em Caicó. É como se fosse assim, olha, não fez o estudante esmorecer, conforme se diz, ó, conforme conforme se diz em Caicó. Se eu consigo trocar por conforme, isso é uma conjunção que me estabelece conformidade. Nosso gabarito é letra D. Ó. Você já iria eliminando até pelas classes gramaticais, né? Ó, porque preposição, não, né? Aí conjunção na letra B, mas está falando de conclusão, como nem pode ser conclusivo, então nosso gabarito aí é letra B de bolo de pote. Vamos lá, questão 5 com vocês, essa é massa. Com relação à quantidade de artigos no trecho A, você acha que isso só cai na IDECAN, né? Vamos lá, a Compev cobra também. Faça aí. Letra C. Foi letra D, viu, minha amiga, da questão anterior? D de dado. Por nada? Vamos lá, pessoal. Ó. Qual é o perigo dessa questão? É que ela pediu a quantidade de artigos, né? Pois é. Só que nessa contagem você tem que se ligar nas contrações. Por exemplo, ó, porque se cair isso aqui, ó, se cair um do, como é que eu formo do? Eu tenho a preposição de mais o artigo o. Então, ó, em do eu tenho um artigo. Ah, professor, se cair um da, como é que eu formo da? Eu pego a preposição de mais o artigo a. Então, dentro de da tem um artigo, você tem que contar. Se cair na, ó, como é que eu formo um na? Eu tenho a preposição em mais o artigo a. Tenho que contar o artigo. Beleza. Ó, professor, se caiu um num, ó, num, eu tenho o em mais o artigo um, certo? Se caiu pelo, como é que eu conto? Ó, pelo é a preposição por mais o artigo ou. Então, ó, tem que se ligar nisso, gente. Tem que ter cuidado nas contrações. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho aqui. Aqui, vamos lá. Eu tenho a de artigo, né? E eu vou contar. Nas décadas, opa, como é que eu formo nas? Nas é o quê? É em, mais o artigo, as. Então já tem um artigo aqui, ó. Contei. Beleza. Nas décadas subsequentes, vários estudos correlacionaram os. Esse os é artigo, então tem um dois. Beleza. Os atos dos pacientes. Como é que eu formo dos? É de mais os. Tem outro artigo aqui. Então, três. Beleza. Né? Dos pacientes como fatores de risco para doenças cardiovasculares, sedentarismo, tabagismo, obesidade, entre outros, aumentam drasticamente as chances de infarto. Quatro. Então, tem quatro artigos, gabarito letra C de Compev. Show? Por quê, pessoal? Você tem que contar aí as contrações. Dentro dessas preposições, eu tenho artigos que auxiliaram, né, na formação. Então, tenho que contar com eles, não posso desprezar. Show? Vamos lá. Próxima questão. Na oração em que surge o elemento linguístico destacado funciona como? Vocês que fazem. Ó, a galera tá indo em letra A, né?
Não, ó, a colega perguntou, né? Professor, a Compev e a Idecan são parecidas? Não, certo? Há pequena semelhança, por exemplo, a Compev e a Idecan cobram esse negócio de contar a preposição em artigo, né? Então é a única semelhança que eu vejo com a Idecan, mas eu acho que a Compev é uma banca muito melhor, né? Aliás, eu acho que qualquer banca é melhor do que a Idecan, qualquer uma, né? Banca 100% desrespeitosa, irresponsável, enfim. Vamos lá. Lembra que há pouco tempo eu disse o seguinte: os verbos, os verbos existir e acontecer tem, tem o quê? Sujeito. Há pouco tempo a gente estudou isso. Os verbos existir e acontecer tem sujeito. Lembra? Pois é, ó. Então aqui, ó, o que foi que aconteceu? Vou pegar o marcador de texto. Apareceu o verbo existir. Beleza, tá aqui, ó, o verbo existir. Mó paz, tranquilidade de Jesus. Qual é o bizu? Gente, o verbo existir tem sujeito, né? Cadê o sujeito? O que é que não existia? O que é que não existia? Perspectiva. Tá aqui o sujeito. Se você coloca na ordem direta, como ficaria? Perspectiva não existia. Então, nesse caso, ó, o verbo existir tem sujeito, e o sujeito é perspectiva. Se tivesse no plural, perspectivas, como é que o verbo ficaria? Não existiam perspectivas, beleza? Então é o sujeito, gente. Gabarito letra A, bem tranquilo, né? Bem sem estresse mesmo. A questão foi bem clara, digamos assim. Show? Então, nosso gabarito aí, sem nenhum problema. Por isso as questões estão compreensíveis hoje. Porque todo conhecimento adquirido é válido, né? Ainda mais, com certeza, português é português, gente. A banca é um detalhe, né? Quem sabe faz qualquer banca, a banca é só um mero detalhe, né? Não existe um português da IDECAM, um português, não, gente. Português é português. O que eu estou ensinando aqui vale para qualquer banca, IDECAM, Compev, FGV, qualquer uma, né? Instituto AOCP, qualquer uma, né? O que acontece é que eu tenho um foco hoje, eu tenho uma missão, que é fazer a revisão para o FRN. Mas isso não significa que outras pessoas que irão fazer concursos como, sei lá, Polícia Militar, professor da Paraíba, dessa aula é 100% proveitosa, né? Nada se perde. Isso aí também cai em outras bancas, não é um conteúdo exclusivo da Compev, né? Então, vamos lá, questão 7, mas eu entendo se não achar que não é útil ou coisa do tipo, eu vou compreender também, né? Pode ficar bem à vontade. Vamos lá. Se o verbo haver for substituído por existir, o novo verbo deverá ser flexionado novo. Vocês que fazem. Vamos lá. É massa essa. Uhum. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, essa é legal. Pense mais um pouquinho. C, letra A, letra C, letra A, letra D.
Rapaz, que mistão aí nos comentários, viu? Cada um marcando um negócio diferente. Pessoal, a primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo, né? Deixa eu pegar aqui o marcador. Nessa questão, nesse enunciado, eu tenho aqui o verbo haver. O que é que a questão quer que você faça? A questão quer que você arranque esse verbo haver, ó, que você tire. E que no lugar dele você coloque o verbo existir. Só tem um detalhe, ó. Se você for colocar o verbo existir, você vai ter que lembrar que o verbo existir tem sujeito, né? Você vai ter que lembrar que o verbo existir tem sujeito. Show, beleza. Mó paz. Agora vamos lá. Quem é o sujeito? O que é que existe? Existe o quê? Menos desperdício de materiais e maior agilidade nos processos. Pessoal, ó, duas coisas existem. O que é que existe, ó? Menos desperdício de material e maior agilidade no processo. Ou seja, esse sujeito ele tem duas partes, né? Tem aqui, ó, primeira parte, segunda parte. Ele tem dois núcleos. Então, isso aqui é um sujeito composto. Se o sujeito é composto, é como se fosse mais de um, né? Duas coisas existem. Isso vai levar o verbo para o plural, gente, né? Então, vamos lá, ó. Singular, não. Né? Não, não leva o verbo para o singular. O sujeito está composto, então o verbo deve ir para o plural para concordar com os dois. B, singular, nem leio mais. Letra C, plural. Opa. Visto que concorda com a expressão menos desperdício. Gente, o erro foi limitar o sujeito. Porque ele não concorda só com menos desperdício, não. Ele concorda com menos desperdício de materiais e maior agilidade nos processos. Então, ele, né, vão pegar aí duas coisas. Não, não, Fábio, viu? Não é advérbio, não, porque ele está ligado a substantivo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, professor. Plural, visto que o sujeito é composto. Show de bola. Está aqui na paz de Deus. Olha só, a colega fez uma dúvida muito interessante. Deixa eu pegar o comentário dela aqui. Ah, mas o verbo não pode concordar com o sujeito mais próximo? Pode, né? Pode sim, porque o sujeito é composto, né? O sujeito é composto, ele está posposto, o verbo está depois. Só que a banca não nos deu essa opção, né? A banca não nos deu essa opção. Né? Quais são as opções que a gente tem? Ela tem singular ou plural. Quando ela justificou o singular, ela não colocou esse caso de concordar com o mais próximo. Quer dizer, singular, visto que o sujeito é desperdício de materiais. Não, o sujeito não é desperdício de materiais. O sujeito é desperdício de materiais e maior agilidade no processo. Agora, se ela tivesse dito assim, olha, singular, sendo que, por mais que o sujeito seja composto, há a possibilidade de concordar com o mais próximo. Seria o gabarito. Aí, letra B, singular, visto que a oração não possui sujeito. Possui sim. Então, as opções que ela deu de singular, minha amiga, estão erradas. Ela não deu a opção de singular. Agora, se ela tivesse dito assim, olha, singular, concordando com o mais próximo, aí seria gabarito também, né? Só que ela não deu a opção, ela só deu a opção de concordar com o plural, concordando com os dois sujeitos. Beleza? Show? Vamos para 8. Essa questão é danada, viu? Como é que esse verbo ficaria, professor? Existem menos desperdícios materiais e maior agilidade no processo. Show? Vamos para 8. Massa, questão 8. Diz assim: considere o trecho reproduzido a seguir. Pronto. O acento grave da crase foi utilizado de acordo com as regras do português escrito padrão. A opção em que a crase está corretamente sinalizada é, vamos lá, é bem legal essa. Rapaz, vocês são rápidos, viu? Lembra que crase é preposição com artigo? Não é? O que é crase? Preposição mais artigo. Antes eu procuro o quê? Eu sempre passei para vocês o biso do antes e depois. Não foi assim? Antes e depois. Eu sempre digo, gente, olha, crase é igual a atravessar a rua.
crase é igual a atravessar a rua. Tu tem que olhar para o lado e olhar para o outro, não é assim? Então, ó, quando você vai olhar se o sinal indicativo de crase está correto, você olha para o que tem antes e o que tem depois. Antes você vai procurar o quê? Preposição. Como é que a gente procura preposição? Você vai olhar o a. Olha o que tem antes e faz uma pergunta. Você vai pegar o a, olha o que tem antes e faz uma pergunta. Se nessa pergunta aparece a letrinha A, é porque tem preposição. Por exemplo, olha, as faixas de asfalto desocupada poderia dar lugar. Gente, se você dá lugar, você dá lugar a quem? Dá lugar a quem? Ou a que? Tem preposição. Apareceu o a na perguntinha. Se o a aparece na perguntinha, tem preposição. E as de vagas? Eu consigo usar artigo? Consigo, olha. As vagas estão esgotadas. Preposição mais artigo. Então, aqui deveria ter o sinal indicativo de crase. Mas a banca não colocou, então está errado, não pode ser a letra A, ela que é a correta. Letra B. No mesmo diapasão, há quem defenda uma sobretaxa aos combustíveis, destinada a financiar. Pessoal, olha, antes de verbo, não há crase. Anote. Professor, tem exceção? Não. Ó, antes, antes de verbo, antes de verbo, não há crase. Por quê, professor? Porque antes de verbo não tem como eu utilizar um artigo a, né? A crase é preposição mais artigo. Então, antes do verbo, eu não tenho como utilizar um artigo a. Então, não tem como. Show. Letra C. A demanda urbana por espaço aumenta em função de duas lógicas ligadas à produção. Opa, ela é ligada a quê? Ela é ligada a quê? Tem preposição. Show. E antes de produção, o que é que está acontecendo? Eu digo assim, olha, a produção foi muito boa, tem preposição, tem artigo, então está perfeitamente justificado o uso do acento indicativo de crase, gabarito, letra C. Mas, professor, por que não pode ser a letra D? Pela ausência significativa do sinal grave indicativo de crase. Olha aqui, ó. As vagas de rua custam caro à sociedade. Gente, se custa caro a quem? Tem preposição. Show de bola. E antes de sociedade aceitar artigo, eu digo, olha, a sociedade está doente, tem, ó. Então, preposição mais artigo, deveria ter crase aqui, mas não teve, né? Então, o nosso único gabarito possível é a letra C de contra-cheque. Show de bola? Mais uma questãozinha respondida, muito provavelmente aí presente na prova de vocês. E é isso, pessoal, ó. Esse trabalho que a gente faz com revisão de véspera, eu sempre confesso que para mim é um trabalho muito tenso, né? Por quê, professor? Porque a galera ela espera piamente que o professor ele dê as questões da prova. Pessoal, nós não pagamos essa disciplina na faculdade, adivinhação e suas tecnologias. Não existe isso na faculdade de letras, né? Então a gente não adivinha quais são. Pô, se eu adivinhasse, eu vendia as questões, né? Ah, pessoal, combo aqui de questões da prova que vai cair amanhã, R$ 1.000 e tal. Pronto, vendia. Mas não tem como saber, é totalmente imprevisível. Pode ser que dessas questões que eu estou trazendo, várias caiam, ou nenhuma caia. É imprevisível. Gente, trabalho que está dentro do edital, né? Não é não? Ficava rico no instante. Mas muita coisa aqui sim pode estar amanhã na prova de vocês. Vendi e ia preso. Difícil era me achar. Em pouco vocês estarão atentos à cena. O uso do acento grave justifica-se. Vamos lá. Faz 1 hora de aula, já passou bem rapidinho, viu? Caramba. Letra A, letra A.
Pessoal, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, né, é o que significa essa palavrinha que ela colocou, regência, né? Vamos lá. A regência, gente, é regência. Bom, eu posso explicar de duas formas. A regência é o estudo dos verbos e dos nomes no que se refere à sua necessidade ou não de complemento. Quando você estuda a regência, ela vai estudar os complementos do verbo e do nome, para ver se esses complementos aparecem com preposição ou destituídos de preposição. Isso, professor, é muito complicado de entender. Mas vamos lá. Se eu pudesse traduzir regência, ó, no que se refere à crase, a regência é o seguinte: quem, quem pede a preposição. Preposição. Quem pede a preposição. Show de bola. Vamos lá. Quem pede a preposição tem duas opções. Pode ser um verbo, que pede a preposição, ou pode ser um nome. O que é nome, professor? Nome é substantivo, né? Adjetivo, enfim. Beleza. Então vamos lá. Poucos estarão atentos. Gente, quem está atento a quê? Tem preposição. Show de bola. Tá aqui. E antes de cena, eu consigo usar artigo? Gente, cena é uma palavra feminina, né? Se cena é uma palavra feminina, eu vou conseguir utilizar um artigo. A cena foi feia, por exemplo. Tranquilo. Show de bola. Só que quem pediu a preposição foi a palavra atentos. Atentos é verbo? Não, atentos não é verbo. Se não é verbo, isso aqui é o quê? Ó? Um nome. Então, quem pediu a preposição foi um nome. Então, isso é uma regência nominal. Olha a letra A, pela regência do nome. E pelo gênero da palavra cena. Sim, porque cena é feminino. Então, ele vai aceitar o artigo feminino, gabarito aí, letra A de aprovação. Show de bola. B, pela regência do verbo, não foi o verbo que pediu preposição. Letra C e letra D fala de verbo, né? Show de bola. Isso, é adjetivo, viu? Atentos é adjetivo. Tem até aquele bizu, que se você conseguir colocar um tão antes, a palavra é adjetivo. Poucos estarão tão atentos à cena. Show? Bom, paz? Então, questão 9 a gente matou. Vamos a 10. Vamos lá, muito massa essa questão. A flexão do verbo em destaque sinaliza uma ação, vocês que fazem. Essa é massa. Galera, é o seguinte, ó. Existe uma coisa na língua portuguesa, isso a gente estuda lá em tempos e modos verbais, né? Existe um cara na língua portuguesa chamado de pretérito, pretérito. Pretérito significa passado, viu, gente? Ó, essa era para ser letra D, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Porque a programação automática bagunçou. Pronto. O professor corrigiu mesmo na hora. Então vamos lá. A é para ser letra D, né? Então vamos lá. Existe um cara chamado de pretérito. Pretérito significa passado. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Rapaz, quando você pega uma gramática, por exemplo, você pega a gramática do Celso Cunha, do Evanildo Bechara, e você lê o que significa pretérito mais que perfeito,
dá um nó tão grande na cabeça que dá vontade de desistir. Porque, por exemplo, o Celso Cunha, ele conceitua assim: pretérito mais que perfeito é uma ação começada no passado e terminada no passado, antes de outra ação que também foi começada no passado e terminada no passado. Meu irmão, olha, o professor de português deveria ganhar tão bem, todo professor, viu? Deveria ganhar muito bem, porque o negócio complicado é você ler, entender, explicar, tornar fácil e fazer bizu. É difícil, viu? Mas vamos lá, professor, o que é que ele quis dizer? Traduzindo. Traduza, professor. Bom, o que ele quis dizer? Pretérito mais que perfeito. É o passado, é o passado do passado. Pessoal, se você tentar entender a lógica, você vai endoidar, certo? Só coloque na sua cabeça, pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Você vai marcar uma alternativa que esteja mais próximo a isso, né? Esteja mais próxima a isso, na verdade. Então, vamos lá, professor, mas como é que eu posso colocar um verbo no pretérito mais que perfeito? Ó, bem simples. Existem duas formas, mas a forma simples é o quê? É você colocar o verbo terminando em irá. Se você pegar o verbo e colocar terminando em ra, sem acento, esse verbo está no pretérito, mas que é perfeito em sua forma simples. Por exemplo, ó, vivera, vivera. Inclusive, o grande Renato Russo, ele utilizou isso em uma de suas canções, né, em Faroeste Caboclo. Lá no finalzinho, ele disse assim, ó, e se lembrou de quando era uma criança e de tudo que vivera até ali. Né? O cara é um gênio. Então, vamos lá, professor. Vivera. Isso está no pretérito mais que perfeito, na sua forma simples, ó. Cantara, cantara. Beleza. Então vamos lá. Ó. Cometeira. Ó, terminou irá. Então esse verbo está no pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Vamos procurar a alternativa que chega mais próximo a isso. Letra A. Que ainda será realizada, gente, que ainda será realizada é futuro, né? Não é passado. B. Passada e concluída, mas também posterior a outra passada e concluída. Pessoal, pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Né? Aqui diz assim, passada e concluída, mas também posterior. Gente, posterior é futuro. Posterior é uma coisa que vai acontecer depois, é futuro, beleza? Então deveria ser, no lugar de posterior, deveria ser anterior, porque posterior é futuro. Letra C, que ainda será realizado, isso é futuro. Letra D, é o nosso gabarito. Passada e concluída, ó, é o passado. Mas também anterior, anterior é passado, né? A outra passada e concluída é o passado do passado, gente. Né? Essa alternativa D é a que chega mais próxima ao passado do passado, por isso ela foi o nosso gabarito. Questão muito boa, né? Uma questão aí divisória em uma hora de prova. Vamos à 11. Olha aqui a 11. Diz assim: marque a alternativa em que a concordância verbal apresenta-se errada. Ele quer errada. Vamos lá, vocês que fazem. Muito massa. Achei todo mundo feliz, né? Ó, pessoal, vamos lá. A letra A, será que está errada? Alugam-se casas para o feriado. Pessoal, o sujeito é casas. É como se fosse. Casas são alugadas. Casas são alugadas. Casa está no plural. Então, por isso que ele colocou alugam-se. Para quê? Para concordar com casas. Casas está no plural e alugam no plural. Show de bola. Tá certinho. Letra B. Pedro ou Antônio assumirá o papel principal na peça de teatro. Vamos lá, pessoal. Vou fazer a concordância com o. Aqui vai ser o seguinte: João ou Carlos, ou Carlos, aí, ó, correr. Quero colocar o verbo ir aí. Só que eu não sei se eu digo irá correr, irão correr, ou tanto faz. E aqui, ó, vai ser o seguinte:
João ou Carlos. É uma lacunazinha para a gente preencher. O prefeito da cidade. Eu quero colocar o verbo ser, né? Eu não sei se eu digo será ou serão ou tanto faz. Pessoal, preste atenção nesse bizu, certo? É o seguinte: quando cair a concordância com o ou, você vai ter calma e vai pensar o seguinte: essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Essa ação pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Se a resposta for sim, tanto faz o singular ou o plural. Eu vou olhar para a frase e perguntar, rapaz, isso pode ser feito por duas pessoas ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, tanto faz o singular ou o plural. Por exemplo, aqui, olha, João ou Carlos, eu quero colocar o verbo ir. Aí o que é que eu falo? Tem como João e Carlos irem correr ao mesmo tempo? É possível que duas pessoas corram ao mesmo tempo? É, gente. Né? É sim, por exemplo, quando eu vou correr, eu sempre vou acompanhado de três ou quatro, nunca corro só, né? Até por questão de segurança. Então, quando a gente vai correr, geralmente a gente leva os amigos. Ei, vamos correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, a gente chama a galera para ir com a gente. Então, é plenamente possível que duas pessoas corram ao mesmo tempo. Né? Essa ação ela pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo. Se ela pode ser realizada por duas pessoas ao mesmo tempo, tanto faz o singular ou o plural. Eu poderia dizer irá correr ou irão correr, sem problema. Né? Agora vamos lá. João ou Carlos, eu quero colocar o verbo ser. Eu digo, será o prefeito da cidade, serão o prefeito da cidade, ou tanto faz. Gente, é o seguinte. Se você olhar para a frase e dizer o seguinte, essa ação ela não pode ser realizada por dois ao mesmo tempo. Ou um vai realizar, ou o outro. Os dois ao mesmo tempo, não. Se isso acontecer, o verbo só pode ficar no singular. Por exemplo, gente, tem como João e Carlos serem o prefeito da cidade ao mesmo tempo? Não, gente, ou vai ser João ou vai ser Carlos, ou um ou outro, não tem como os dois serem ao mesmo tempo o prefeito. Né? Ou João vai ser prefeito, ou Carlos vai ser prefeito. Tomara que seja João, seja eu. Então, nesse caso, ó, essa ação ela só pode ser realizada por um ao mesmo tempo. Então, se ela só pode ser realizada por um ao mesmo tempo, eu vou deixar o verbo no singular. Ó. João ou Carlos será o prefeito da cidade. Olha aqui. Pedro ou Antônio assumirá. Ele colocou o verbo no singular. Por quê? Pedro ou Antônio, mas para vereador, ô, meu irmão, não viaje não. Não viaje não, Aleph, viu? Não viaje não, irmão. Então vamos lá. Pedro ou Antônio assumirá o papel principal na peça de teatro. Gente, vamos lá. Pedro ou Antônio. Tem como Pedro e Antônio assumir ao mesmo tempo o papel principal? Gente, se é o papel principal, ou um ou outro. Não tem como dois fazer o papel principal ao mesmo tempo, né? Não tem como dois ser o papel principal ao mesmo tempo. Vou escolher. Quem é que vai ser o principal? É Pedro ou Antônio? Então, essa ação ela só pode ser realizada por um ao mesmo tempo. Então, por isso, o verbo ficou no singular, tá certo. Só que a banca quer errada. Letra C. Rir e chorar faz parte da vida. Gente, olha, esses verbos aqui estão no infinitivo, né? O que é verbo no infinitivo? Infinitivo. É aqueles que terminam em R. Beleza? É aqueles que terminam em R. Show de bola. Então vamos lá. Rir e chorar faz parte da vida. O que é que a gramática diz? Ó, quando os infinitivos tiverem sentido contrário, você tem que jogar o verbo no plural, na verdade. Quando o infinitivo tiver sentido contrário, você tem que jogar o verbo no plural. Como é, professor? É, você vai pegar os infinitivos. Você percebe que esses infinitivos têm sentido contrário, então você joga o verbo no plural. Por exemplo, olha, rir, gente, rir é o contrário de chorar. Se rir é o contrário de chorar, como é que deveria ser essa frase? Rir e chorar fazem parte da vida, fazem no plural.
Beleza? Então, show de bola. O erro está na letra C, é o nosso gabarito. Letra D está certinho, ó. A tinta e o pincel são. Show de bola. O único erro está na letra C. Se os infinitivos tiverem sentido contrário, você joga o verbo no plural. Show? Questãozinha que nós já matamos. Agora nós vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Eu acho que é a última. Vamos lá. O enunciado acima apresenta um erro gramatical de... Vocês que fazem. Rocha aí. Pessoal, leia comigo a frase. Ele diz assim: assim, o que você está fazendo nem precisa ser algo que você goste. Opa, gente, quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Então vamos lá, como é que deveria ficar a frase? O que você está fazendo nem precisa ser algo de que você goste. Gente, está faltando preposição. Quem é que estuda a presença ou a ausência de preposição, gente? A regência. A regência. Porque concordância, gente, concordância é uma relação de singular e plural. Aí não tem nada a ver, né? Concordância é uma relação de singular e plural. A regência é que estuda o estudo do verbo e o seu complemento, o nome ou o seu complemento. Então, nesse caso, ó, teve um erro de regência, faltou a preposição. Então, nosso gabarito é letra C de contra-cheque. E antes que a gente finalize a aula, eu gostaria só, deixa eu fazer aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só marcou errada, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, eu quero desejar para vocês uma excelente prova, né? Eu não vou desejar boa sorte, porque boa sorte a gente deseja para quem não estuda, né? Quem não estuda tem que contar com a sorte. E eu sempre acredito que nós devemos sim acreditar na sorte, mas não devemos depender dela. Esteja sempre preparado, né? E, gente, eu gostaria também de desejar para vocês, né? Citar para vocês um versículo bíblico de que eu gosto muito, né? Que diz o seguinte, está lá em Salmos, eu acho que é 36 ou é 34, não lembro ao certo, mas o versículo diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas elas. Olha aí, muitas não são poucas. O que foi que Deus disse? Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas elas. Meus queridos, passar em um concurso público nos leva a muitas aflições, né? O professor de vocês hoje tem problemas dos mais diversos tipos. Eu tenho problemas gastrointestinais devido ao estudo para concurso, porque eu ficava muito ansioso e isso afetou meu estômago. Eu tenho problemas com ansiedade, eu tenho problemas dos mais diversos tipos que você possa achar, né? Tudo devido ao estudo excessivo. Eu paguei um preço muito caro e valeu a pena, né? Eu fui aprovado aí em primeiro lugar em um concurso público que só tinha 3 vagas. E o Senhor honrou. Deus não nos prometeu o caminho de flores. Se o estudo para o concurso da UFRN para você foi cheio de aflição, foi cheio de dificuldade, pode ter certeza que você está no caminho certo. Esse é o caminho da Bíblia. Nenhum caminho de flores conduz à glória, gente. Nenhum caminho de flores leva à glória. São espinhos. Enquanto a gente estiver aqui e quiser vencer na vida, nós passaremos por dificuldade. Mas uma coisa é você passar pela dificuldade, sabendo que está fazendo certo, e se você fizer o certo, você está amparado pela promessa do Senhor, que diz que Deus o livra de todas elas, ou seja, de todas as aflições. Então, leve essa palavra com você, seja grato pela oportunidade que você tem de fazer o concurso, seja grato pela oportunidade que você teve de fazer o cursinho, de ter um acompanhamento com o
professores que estão aqui se dedicando para dar o melhor a vocês e saibam que uma hora ou outra você vai colher o fruto do estudo. Debaixo de um pé de limão não cai morango, sabia? Nunca vi. Debaixo de um pé de limão não cai morango. Se você está plantando estudo, se você está plantando renúncia, é isso que você irá colher. Então, pessoal, deixa essa mensagem, que Deus abençoe você. Vai dar certo, vai dar tempo, e em nome de Jesus vai ter uma festa. Fui!